Por favor, matem meu avô por mim, sussurrou Marcos, de 8 anos, parado na porta do Rainbow Diner, segurando uma nota de $10 amassada. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Até o café parou de sair. Big Mike, um homem de 1,93 metros coberto de tatuagens da prisão, foi o primeiro a levantar os olhos do café da manhã. Os moradores da casa de recuperação sempre se encontravam ali todas as terças-feiras de manhã. 12 ex-presidiários tentando reconstruir suas vidas depois de décadas atrás das grades. Eles já tinham visto de tudo, mas aquilo era diferente. Marcos havia caminhado 5 quilômetros na chuva congelante para encontrá-los. Seu pequeno corpo tremia, não apenas de frio, mas também dos hematomas recentes que cobriam seus braços. Um olho estava inchado e fechado, e seu lábio estava aberto. Onde estão seus pais, garoto? Perguntou Carlos, um ex-líder de gangue que passou 15 anos na segurança máxima por assalto à mão armada. Sua voz era surpreendentemente suave para alguém com morte antes da desonra tatuado nos nós dos dedos. Minha mãe morreu ano passado, respondeu Marcos, com a voz quase inaudível. Eu moro com o vovô agora, mas ele me machuca quando bebe. Ontem à noite, ele disse que ia me matar como matou minha mãe. A temperatura no restaurante pareceu cair 20 graus. Aqueles homens conheciam a violência intimamente, eles a viveram, respiraram, sobreviveram. Mas vê-la infligida a uma criança inocente desencadeou algo primitivo em suas almas feridas. Tome o Peixe Rodrigues, que estava fora da prisão havia apenas 2 meses, após cumprir 22 anos por homicídio culposo, levantou-se lentamente. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Onde esse avô mora, garoto? No antigo complexo de apartamentos na Rua Cedar. Prédio C, apartamento 3B, respondeu Marcos. Mas todo mundo tem medo dele. Nem a polícia aparece quando os vizinhos chamam. Foi então que Big Mike percebeu algo que o deixou arrepiado. Marcos não estava apenas pedindo ajuda a estranhos. O garoto havia procurado especificamente ex-presidiários porque acreditava que eram sua única opção. Essa criança estava tão desesperada que pensava que assassinos eram sua salvação. Mas o que nenhum deles percebeu foi que Marcos os observava há semanas, estudando suas rotinas, aprendendo seus nomes. Não foi um encontro aleatório, foi um último recurso cuidadosamente planejado por um garoto que já havia tentado de tudo. Enquanto Marcos estava ali, tremendo, segurando seus $10 como se fossem suas economias de uma vida inteira, os ex-presidiários trocaram olhares que comunicavam anos de compreensão silenciosa. Todos reconheceram o olhar do garoto porque eles próprios o tinham visto uma vez, o olhar de alguém que havia perdido toda a esperança no sistema. O que aconteceu em seguida testaria tudo o que esses homens haviam aprendido sobre segundas chances e se as pessoas podem realmente mudar. Se você está achando esta história tão emocionante quanto nós, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque o que esses ex-presidiários decidiram fazer restaurará sua fé na redenção humana da maneira mais inesperada. Mas havia algo que Marcos não estava contando a eles. Algo escondido em sua mochila que logo revelaria a verdadeira extensão da maldade de seu avô e mudaria todo o curso desta história. Garoto, você não pode simplesmente entrar aqui pedindo para... A voz de Big Mike sumiu enquanto Marcos lentamente abria o zíper de sua mochila. Dentro não havia brinquedos ou materiais escolares. Era um caderno de redação, com páginas cheias de datas, horários e descrições detalhadas escritas com a letra de uma criança. Eu tenho anotado, sussurrou Marcos, folheando páginas cobertas de desenhos de bonecos palito feitos com giz de cera, um grande batendo em outros menores. Toda vez que ele me machuca, toda vez que ele diz coisas maldosas sobre minha mãe. Minha professora nos disse para escrever em diários, então eu escrevi. Carlos se inclinou para ler por cima do ombro de Marcos. Seu rosto empalideceu. 15 de dezembro. Vovô me jogou escada abaixo porque eu derramei suco. 22 de dezembro. Ele queimou minha mão no fogão e disse que acidentes acontecem com crianças más. 8 de janeiro. Ele me disse que a mamãe morreu porque ela não valia nada, assim como eu. O restaurante tinha virado um necrotério. Esses criminosos inveterados, que cometeram todos os crimes imagináveis, ficaram sentados em silêncio atordoado enquanto uma criança de 8 anos documentava calmamente meses de abuso sistemático com a precisão metódica de um detetive. Tem mais, continuou Marcos, abrindo uma seção cheia de números de telefone. Liguei para o serviço social 14 vezes. Eles disseram que investigariam, mas o vovô sempre limpa tudo antes de virem. Ele me faz tomar banho, maquia meus hematomas e ameaça me machucar mais se eu contar alguma coisa. As mãos de Tommy tremiam de raiva. E os seus vizinhos?
A sua escola. Alguém tinha que ter notado. A senhora Patterson, da casa ao lado, chamou a polícia 2 vezes, respondeu Marcus, com naturalidade. Mas o vovô conhece o policial Jenkins do bar. Eles apenas riem e vão embora. E minha professora, a senhorita Rodrigues, perguntou sobre meus hematomas uma vez. O vovô disse ao diretor que eu caio muito porque sou desastrada. Eles acreditaram nele. Foi aí que o verdadeiro horror os atingiu. Não se tratava apenas de abuso infantil, era uma falha completa do sistema. Todos os adultos que deveriam ter protegido Marcus o ignoraram, falharam com ele ou participaram ativamente para encobrir seu sofrimento. Por que você não fugiu? Perguntou Helena, a única mulher do grupo, que já havia cumprido pena por assalto à mão armada, mas nunca havia machucado uma criança na vida. Marcus olhou para ela com olhos velhos demais para o seu rosto. Para onde eu iria? Tenho 8 anos. Não tenho dinheiro, não tenho família. E o vovô sempre me encontra de qualquer maneira. Da última vez que tentei me esconder na biblioteca, ele me arrastou para casa e me trancou no porão por 3 dias, sem comida. Os ex-presidiários trocaram olhares de puro assassinato. Todos já haviam sido vítimas de violência, mas vê-la infligida a alguém tão inocente e indefeso despertou todos os instintos protetores que haviam reprimido durante os anos atrás das grades. Mas a noite passada foi diferente, continuou Marcus, com a voz fraca e embargada. Ele estava mais bêbado do que o normal. Começou a me bater com o cinto e, quando chorei, ele disse que ia terminar o que começou com a minha mãe. Disse que ela não morreu em um acidente de carro, como ele contou a todos. Disse que a empurrou escada abaixo e a viu morrer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a cozinha havia parado de fazer barulho. Foi aí que eu soube, disse Marcus, fechando o caderno. A polícia não vai ajudar. O conselho tutelar não vai ajudar. Ninguém acredita em crianças como eu. Mas eu já ouvi vocês conversando aqui antes. Ouvi o Sr. Carlos dizer que, na prisão, quem machuca crianças não dura muito. Então pensei, talvez você entendesse. Big Mike se levantou lentamente, seus 1,93 metros projetando uma sombra sobre toda a cabine. Garoto, o que você está nos pedindo para fazer? Não podemos. Estamos tentando ficar longe de problemas, tentando construir novas vidas. O rosto de Marcos se contraiu, mas ele assentiu com a resignação de alguém que se decepcionou com adultos a vida toda. Eu entendo. Obrigado por ouvir mesmo assim. Ele começou a guardar o caderno de volta na mochila, mas Carlos agarrou seu pulso gentilmente. Espere. Não dissemos que não iríamos ajudar. Só dissemos que não podemos fazer o que você está pedindo. O que Carlos quer dizer, acrescentou Helena, é que existem outras maneiras de lidar com monstros como seu avô. Maneiras que não nos mandarão de volta para a prisão ou farão de você um órfão. Marcos olhou para cima, esperançoso, mas antes que alguém pudesse explicar, seu rosto de repente ficou branco de terror. Pela janela da lanchonete, uma caminhonete enferrujada acabará de entrar no estacionamento. Ao volante, estava sentado um homem grande, de cabelos grisalhos e olhos frios, examinando o restaurante como um predador caçando uma presa. Ele me encontrou, sussurrou Marcos, com a voz quase inaudível. Ele sempre me encontra. O avô saiu da caminhonete e começou a caminhar em direção à entrada do restaurante com a arrogância confiante de um homem que nunca havia enfrentado consequências reais por seus atos. O que ele não percebeu foi que estava prestes a entrar em uma sala cheia de pessoas que entendiam de violência muito melhor do que ele jamais entenderia, e que tinham acabado de receber todos os motivos para usar esse conhecimento contra ele. Quando a campainha da porta anunciou sua chegada, 12 ex-presidiários se viraram lentamente para olhar o homem que estava aterrorizando uma criança, e algo mudou no ar que até o avô pôde sentir. Mas, em sua arrogância, ele interpretou os olhares deles como medo, em vez da raiva mal controlada que realmente representavam. Ele não fazia ideia de que seu neto não havia apenas encontrado ajuda, ele havia encontrado um exército. Marcos! Vem cá, garoto! A voz do avô ecoou pela lanchonete quando ele avistou o neto encolhido na mesa do canto. Seus olhos estavam vermelhos de tanto beber, e seu corpo enorme preencheu a porta como uma nuvem de tempestade. Você esteve fora por horas. Hora de voltar para casa e encarar seu castigo. Mas, em vez da confusão habitual de clientes assustados, algo inesperado aconteceu. Ninguém no Rainbow Diner se moveu. 12 ex-presidiários viraram lentamente a cabeça para o avô com o tipo de ameaça sincronizada que advém de anos de hierarquia prisional. Big Mike se levantou primeiro,
seu corpo de 1,93 metros se desdobrando como uma montanha ganhando vida. Com licença, senhor. O garoto está falando conosco agora. A arrogância confiante do avô vacilou por um instante enquanto ele assimilava a cena. Rostos endurecidos cobertos por tatuagens da prisão, mãos que claramente haviam presenciado violência, olhos que não demonstravam medo da autoridade. Mas sua arrogância retornou rapidamente. Não sei quem vocês pensam que são, mas este é meu neto. Ele me pertence. Ele começou a caminhar em direção a Marcos, mas Carlos deslizou casualmente para fora de sua mesa, bloqueando o caminho. Pertence a você? Carlos repetiu, com a voz perigosamente baixa. Escolha engraçada de palavras. Veja bem, de onde viemos, crianças não são propriedade. São pessoas que merecem proteção. O rosto do avô ficou vermelho de raiva. Você não tem o direito de interferir nos negócios da minha família. Vou chamar a polícia. Tommy riu, um som desprovido de humor. Vá em frente. Ligue para o policial Jenkins. Tenho certeza de que ele ficará muito interessado em ver as evidências que esse garoto vem coletando. Pela primeira vez, a incerteza passou pelo rosto do avô. Que evidências? Helena se levantou em seguida, pegando o celular. Veja bem, enquanto você estava aterrorizando uma criança, você se esqueceu de que a tecnologia existe. O Marcos aqui é mais esperto do que você imaginava. Ela mostrou a tela. 16 pessoas neste restaurante acabaram de testemunhar você ameaçar e intimidar um menino de 8 anos. Isso está em vídeo agora. E não é só isso, acrescentou Marcos baixinho, enfiando a mão na mochila novamente. Desta vez, tirou algo que fez o avô gelar o sangue, uma pequena câmera digital, do tipo usada para fotografar a vida selvagem. Meu pai biológico era fotógrafo, explicou Marcos, com a voz mais forte agora, cercado por 12 protetores. Ele escondeu isso no meu quarto antes de morrer. Eu tenho usado isso para gravar tudo o que você faz comigo quando pensa que estou dormindo. O rosto do avô ficou branco. Seu pequeno. Cuidado, alertou Big Mike, dando um passo à frente. Você está em desvantagem numérica de 12 para 1, e cada palavra que você disser está sendo gravada. Eu pensaria muito bem no que sairia da sua boca em seguida. Mas a raiva do avô sobrepôs-se ao seu bom senso. Você acha que alguns ex-presidiários e um garoto mentiroso podem me intimidar? Eu conheço pessoas nesta cidade. Conheço juízes, promotores, policiais. Ninguém vai acreditar num bando de criminosos em vez de num cidadão honrado como eu. Foi então que Doc, que estava fazendo ligações discretamente num canto, ergueu os olhos do celular com um sorriso que teria aterrorizado o próprio diabo. Engraçado você mencionar que conhece pessoas em cargos importantes. Porque acabei de falar ao telefone com minha agente de condicional, que por acaso é casada com uma assistente social. E ela está muito interessada em conhecer Marcos. Também liguei para minha irmã, acrescentou Helena. Ela é enfermeira no hospital infantil. Incrível como o serviço de proteção à criança age rápido quando um profissional médico liga para uma suspeita de abuso com provas fotográficas. A bravata do avô estava rachando. Não se pode provar nada. Crianças mentem o tempo todo. Talvez, concordou Carlos. Mas câmeras de segurança não. E este restaurante tem. Assim como o estacionamento do outro lado da rua. E o semáforo na esquina. É incrível como grande parte desta cidade está sob vigilância quando você pensa bem nisso. Marcos olhou para Big Mike com algo que poderia ser esperança. Isso significa que você realmente vai me ajudar? Garoto, disse Big Mike, ajoelhando-se novamente ao nível de Marcos, estamos tentando provar à sociedade que as pessoas podem mudar, que ex-presidiários podem se tornar membros produtivos da comunidade. Você acabou de nos dar a oportunidade perfeita de mostrar a todos do que realmente somos feitos. O avô começou a recuar em direção à porta, finalmente percebendo que havia se deparado com algo muito maior do que esperava. Isso não acabou. Voltarei com advogados, com a polícia, com pessoas importantes nesta cidade. Faça isso, gritou Tommy. Estaremos esperando. Quando a caminhonete do avô saiu do estacionamento, os ex-presidiários voltaram a atenção para Marcos, que os encarava com uma mistura de espanto e medo residual. O que acontece agora? Sussurrou Marcos. Big Mike trocou um olhar com os outros que transmitia muita informação. Todos estavam pensando a mesma coisa. Não se tratava mais de ajudar apenas uma criança.
Tratava-se de provar que pessoas que cometeram erros ainda podiam fazer a coisa certa quando mais importava. Agora, disse Big Mike, vamos mostrar ao seu avô como é uma família de verdade. E vamos garantir que ele nunca mais machuque vocês. Mas, enquanto planejavam o próximo passo, nenhum deles percebeu que Marcos tinha mais um segredo escondido naquela mochila, algo que mudaria tudo o que eles achavam que sabiam sobre o caso e transformaria sua missão de resgate em algo muito mais perigoso e complexo do que qualquer um deles havia imaginado. 3 horas depois, o avô retornou ao Rainbow Diner, mas desta vez não estava sozinho. Atrás dele caminhava o policial Jenkins, o policial corrupto que vinha ignorando os relatos de abuso de Marcos, junto com outros 2 policiais que claramente não queriam estar lá. Esses são os encrenqueiros de quem falei, anunciou o avô em voz alta, apontando para os ex-presidiários. Eles estão me assediando e tentando roubar meu neto com mentiras e ameaças. O policial Jenkins assentiu, satisfeito. Certo, pessoal. Estamos levando todos vocês para interrogatório sobre sequestro e conspiração criminosa. Mas Big Mike não se mexeu. Em vez disso, sorriu, uma expressão fria e calculista que deixou até os policiais nervosos. Policial Jenkins. Antes que faça qualquer coisa da qual possa se arrepender, você provavelmente deveria ver isso. Marcos se levantou lentamente, tirando um último item da mochila, não apenas uma câmera desta vez, mas um pequeno gravador que estivera ligado o tempo todo. Meu pai biológico era investigador particular antes de morrer, disse Marcos calmamente. Ele me ensinou que as pessoas mais perigosas são aquelas que se acham intocáveis. O rosto do avô ficou branco. Do que você está falando, garoto? Estou falando dos telefonemas, respondeu Marcos, sua voz jovem firme e forte pela primeira vez. Os que você fez para o policial Jenkins toda vez que eu tentava obter ajuda. Aquelas em que você ria sobre como era fácil enganar todo mundo. Helena ergueu o celular, que estava transmitindo ao vivo para o Facebook havia 1 hora. 1.700 pessoas estão assistindo a esta conversa agora, incluindo vários jornalistas e o gabinete do promotor. O policial Jenkins começou a recuar em direção à porta, mas Carlos se interpôs em seu caminho. Aonde você vai, policial? Não quero ouvir o resto. Marcos apertou o play no gravador. A voz do avô preencheu o restaurante, cristalina e inconfundivelmente sua. Jenkins, o garoto ligou para a CPS de novo. Lide com isso como da última vez. Diga a eles que ele está mentindo e eu terei seu dinheiro pronto até sexta-feira. Esses corações moles não sabem o que é disciplina de verdade. A voz do policial Jenkins respondeu, não se preocupe, Frank. Eu tenho te protegido desde que sua filha começou a falar demais. Ninguém vai acreditar em uma criança órfã em vez de em cidadãos honrados como nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 2 policiais honestos com Jenkins trocaram olhares horrorizados, as mãos movendo-se instintivamente em direção às algemas, mas não para os ex-presidiários. Tem mais, continuou Marcos, sua confiança crescendo a cada palavra. Inclusive a parte em que você admitiu ter empurrado minha mãe escada abaixo e pago o policial Jenkins para encobrir o ocorrido. O avô se lançou para frente, com o rosto contorcido de raiva. Seu desgraçado! Eu devia ter acabado com você anos atrás. Mas ele nunca alcançou Marcos. Tommy se colocou entre eles, agarrando o pulso do avô com um aperto que fez o homem mais velho gritar de dor. Isso é agressão a menor na frente de 12 testemunhas e uma transmissão ao vivo. Você acabou de confessar assassinato e abuso infantil diante das câmeras. Doc ergueu os olhos do celular. O FBI acabou de chegar. Acontece que eles estão investigando o policial Jenkins por corrupção há meses, e esta gravação é exatamente o que eles precisavam. O policial corrupto tentou correr, mas encontrou seu caminho bloqueado por Helena e outros 2 ex-presidiários. Vai a algum lugar, policial? Não quer explicar aos seus colegas por que está aceitando propina para encobrir o assassinato de uma criança. Pela janela, todos podiam ver agentes federais cercando o prédio. O avô caiu de joelhos quando o peso da situação desabou sobre ele. Por favor, eu faço qualquer coisa. Eu te dou dinheiro, eu desapareço, eu. Você o quê? Big Mike perguntou friamente. Pedir desculpas por 8 anos de tortura? Trazer a mãe dele de volta? Desfaça todos os pesadelos que você fez esse garoto passar? Um dos policiais honestos deu um passo à frente, lendo os direitos do avô enquanto o outro pedia reforços. O policial Jenkins já estava algemado, sua carreira e liberdade perdidas em 5 minutos.
Enquanto o avô era levado algemado, ele olhou para Marcos uma última vez. A criança desafiadora que entrará naquele restaurante pedindo assassinato havia se transformado em algo que o velho jamais esperara, um sobrevivente que havia enganado todos que o subestimaram. Como? Sussurrou o avô ao passar por Marcos. Como um garoto idiota. Marcos olhou para ele com olhos que não demonstravam medo, apenas a silenciosa satisfação da justiça finalmente cumprida. Você me ensinou que os adultos mentem, que o sistema falha e que às vezes pessoas boas precisam fazer coisas ruins para sobreviver. Acabei de aprender a lição melhor do que você esperava. Os agentes federais confirmaram que todos já sabiam. As gravações eram autênticas, as evidências eram contundentes e tanto o avô quanto o policial Jenkins enfrentavam prisão perpétua por assassinato, conspiração, abuso infantil e corrupção. Enquanto os carros de polícia se afastavam, Marcos se virou para seus 12 protetores, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, pela primeira vez em anos, eram lágrimas de alívio, não de dor. O que acontece comigo agora? Sussurrou. Big Mike se ajoelhou ao nível do menino mais uma vez. Agora, garoto, você vai descobrir como é ter uma família de verdade. Mas as palavras finais do avô ecoaram na mente de todos. Não se tratava mais da justiça de apenas uma criança. Tratava-se de provar que, às vezes, as pessoas mais destruídas podem se tornar os maiores protetores, e que a redenção não é apenas possível, é necessária. 2 anos depois, Marcos subiu ao palco da escola primária Cedar, segurando um troféu para a Feira Estadual de Ciências. Na plateia, 12 ex-presidiários estavam sentados na primeira fila, vestindo suas melhores roupas, comemorando mais alto do que qualquer família biológica jamais conseguiria. O avô havia sido condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelo assassinato da mãe de Marcos e por décadas de abuso infantil. O policial Jenkins recebeu 25 anos de prisão por corrupção e cúmplice de assassinato. Os 2 homens agora passavam os dias em custódia protetora, porque mesmo criminosos experientes não toleram assassinos de crianças. Quero agradecer a minha família, disse Marcos ao microfone, com a voz firme e confiante. Não a família em que nasci, mas a família que me escolheu quando eu mais precisei. Big Mike enxugou uma lágrima, lembrando-se do garoto apavorado que entrará no restaurante deles com $10 amassados e um plano desesperado. Esse mesmo garoto agora era um aluno exemplar, vivendo em um lar seguro, cercado por pessoas que provaram que, às vezes, os homens mais perigosos são os protetores mais ferozes. A adoção havia sido finalizada há 6 meses. Helena, que havia concluído seu curso de enfermagem enquanto estava em liberdade condicional, tornou-se a tutora legal de Marcos. A outra ex-presidiários formavam uma família extensa não oficial, cada um contribuindo com suas habilidades para criar uma criança que já havia presenciado muita da crueldade do mundo. Tommy ensinou Marcos a consertar carros e motocicletas. Carlos lhe mostrou autodefesa e a importância de defender os outros. Doc, que havia retornado à faculdade de medicina com a ajuda de um programa de bolsas de estudo, ajudou com a lição de casa e mostrou a Marcos que as pessoas podem realmente mudar de vida. Mas a verdadeira transformação não estava apenas em Marcos, estava em todos eles. O Rainbow Dinner havia se tornado um centro comunitário não oficial onde outras crianças podiam buscar ajuda. Os ex-presidiários criaram uma rede que protegia crianças cujas vozes não estavam sendo ouvidas pelo sistema. Marcos nos tornou homens melhores, disse Big Mike mais tarde a um repórter do jornal local. Ele nos mostrou que nossos erros do passado podem se tornar nossas maiores forças quando os usamos para proteger os inocentes. A história atraiu atenção nacional, levando a mudanças nas políticas de como as autoridades lidam com denúncias de abuso infantil. O caso de corrupção do policial Jenkins expôs uma rede de agentes que haviam sido encobrindo a violência doméstica por anos. Mais 7 policiais foram presos e todo o departamento foi reestruturado. Marcos guardava a nota original de $10 emoldurada em seu quarto, não como um lembrete de desespero, mas como prova de que, às vezes, as pessoas mais destruídas podem se tornar sua maior salvação. Ele aprenderá que família não é sobre sangue ou DNA, é sobre pessoas que aparecem quando o mundo vira as costas para você. O avô morreu na prisão 3 anos depois, sozinho e esquecido. Sua morte apareceu na seção de obituários local em 2 frases, enquanto a formatura de Marcos no ensino médio mais tarde preencheria 3 páginas de jornal celebrando um jovem que superou probabilidades impossíveis. No dia da formatura, Marcos fez o discurso de orador da turma para um auditório lotado. Suas palavras ecoaram a lição que sua improvável família lhe ensinara. Às vezes, as pessoas de quem a sociedade desistiu são as que têm mais a dar. Às vezes,
Os anjos de aparência mais perigosa são exatamente o que uma criança desesperada precisa. Os 12 ex-presidiários, agora todos membros bem-sucedidos da sociedade, com empregos, famílias e ficha limpa, ficaram de pé enquanto Marcos recebia seu diploma. Eles provaram que a redenção não é apenas possível, mas também poderosa o suficiente para salvar vidas e mudar comunidades. Marcos passou a estudar justiça criminal, com planos de se tornar advogado defensor de crianças. Sua missão era simples: garantir que nenhuma criança tenha que andar 5 quilômetros na chuva procurando assassinos porque o sistema falhou com elas. O avô tentou destruir Marcos, mas, em vez disso, criou alguém mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Marcos aprendeu que a melhor vingança não é destruir seus inimigos, mas sim construir algo belo a partir das cinzas de sua crueldade e provar que o amor pode triunfar sobre a violência quando pessoas boas decidem agir. Se esta história tocou seu coração e mostrou que segundas chances podem mudar o mundo, inscreva-se em nosso canal para mais histórias reais incríveis de redenção, justiça e o poder de heróis inesperados que provam que a família é definida pelo amor, não pelo sangue.